tirar as dúvidas. Eu preparei coisas que talvez eu perceba que possa ajudar vocês na trajetória de vocês, na prática de vocês. E eu acho tão importante o portfólio, aproveitando que a gente está no final do ano, o registro, a avaliação. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Quando a gente falou sobre a questão da organização em sala de aula, mas hoje eu trouxe especificamente falando sobre o portfólio e trouxe um exemplo. A apresentação ficou um pouco longa, mas eu não vou me alongar, não. Se eu tiver que pular, eu vou pulando, e aí depois eu deixo ela lá completa, no nosso ambiente, tá? Porque aí, se vocês tiverem interesse, vocês olhem com calma. Então, eu vou passar por ela aqui um pouquinho mais rápido, assim, mas depois vocês dão uma olhada na apresentação. A outra coisa é lembrar que a unidade 6 abriu, né? Então, se vocês já tiverem ficha de comprovação de horas, ficha de avaliação, já pode anexar lá, porque a gente está chegando aí, caminhando para o final do ano, finalzinho da nossa disciplina. Então, vocês já sabem, podem me interromper quando vocês quiserem, sem problema nenhum. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Podem perguntar também, sabe? Esse aqui é o momento do nosso encontro. Então, não me importa que vocês interrompam. Às vezes, eu não vejo a mãozinha levantada, porque quando eu estou com a apresentação assim, então vocês podem falar, Isabel, não tem problema, tá? Porque às vezes levanta a mão e ela não aparece aqui na minha tela. Vocês estão conseguindo ver a tela, meninas? Estão conseguindo ver? Me faz um joinha. Professora, sim. Ah, beleza. Então, assim, hoje eu trouxe para a gente falar sobre o portfólio. Eu esqueci de botar a logo da faculdade, mas quando eu colocar lá no ambiente essa apresentação, eu vou colocar a logo da faculdade, que eu acho isso importante, né? Então, é, eu, eu gostei dessa frase quando eu estava preparando a apresentação, né? Eu fiquei pensando como explicar o que é o portfólio para vocês, né? Me baseei muito nas leituras que eu tenho, que eu já falei dessa autora para vocês, que é a Maria Alice Proença. Os livros dela não são caros, assim, eu sugiro, gente, que se vocês puderem, se tiver oportunidade, eu não ganhei nada com isso, tá? Não é propaganda, mas assim, ela é maravilhosa. Eu acho que para nossa prática ela dá um apoio assim fundamental. Então, assim, quando ampliamos a voz ao percurso da criança, construímos a aprendizagem com significado. Lembra que a gente sempre volta na questão do sentido, de fazer sentido, do significado, né? Então, o portfólio na educação infantil é muito mais que um conjunto de trabalhos reunidos. Ele é uma narrativa viva do percurso de cada criança, uma forma de tornar visível o processo de aprendizagem, as descobertas, os avanços e as emoções que emergem no cotidiano da creche ou pré-escola. Inspirada nas reflexões de Maria Alice de Rezende Proença, essa apresentação propõe olhar o portfólio como um instrumento de documentação pedagógica e de autoria, tanto da criança quanto do professor. Só nessa parte aqui já traz especificamente o que a gente pensa do portfólio. Ele não é simplesmente a gente juntar todos os trabalhos da criança e entregar para os pais. Ele tem que ser uma narrativa do que foi o ano dessa criança dentro da escola, né? E eu sempre falo, além de ser uma narrativa de como foi o ano dessa criança na escola, de como foi para nós, educadores, especial estar durante esse ano com essa criança, sabe? A gente ter essa oportunidade de ver todos os avanços da criança durante um ano inteiro. É você entregar, eu penso que o portfólio é você entregar para os pais, a gente já conversou sobre isso, né, na aula passada, é uma forma de carinho, de acarinhar e uma forma de agradecimento também, sabe? De agradecer e mostrar, e querer mostrar como nós ficamos felizes durante aquele ano, por eles terem confiado na gente. Acho que o seu bem mais precioso, né? Que é o seu filho, e, para além disso, permitir que a gente ensinasse e aprendesse com eles, né? Então, eu acho que essa questão da narrativa são palavras importantíssimas aqui.
Colocar a criança como protagonista, né? Além do olhar pesquisador do professor, quem é o protagonista dentro dessa história é a criança. Então, você tem que mostrar como foi a evolução dela durante esse ano, sempre de forma positiva, porque quando a gente tem algumas questões mais pontuais, mais sérias, você necessariamente não precisa trazer isso para o portfólio. Você pode trazer isso para um momento que você vai ter uma conversa especial com essa família, que você vai é, marcar, né, numa reunião, num encontro. É tão mais interessante você, por mais que você tenha uma coisa mais pontual, algo que você observe, está observando nessa criança, você acha importante o pai notar, não é muito mais agradável você chegar para o pai, sentar, conversar, olho a olho, sabe? Estar em contato do que você escrever um papel, entregar para o pai na porta da sala e ele que se vire com aquela informação, sabe? É tão mais interessante quando você fornece essa informação com uma base. E quando você conversa, você fala, pai, mãe, ou responsável, né? Eu observei. Venho observando tal atitude. A gente, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês mais prático. Hoje em sala a gente conversou um pouquinho sobre uma aluna que ela é muito ausente. Isso para a gente assim é muito penoso, porque ela é uma aluna muito inteligente, gente, inteligentíssima. Ela é muito atenta quando ela faz os trabalhos dela. Ela tem uma noção de espaço. Olha, ela é assim fenomenal. E assim, fenomenal sem muita intervenção nossa, porque ela é muito ausente mesmo. E aí, ela já no início do ano, ela já não se comunicava muito verbalmente. Eu até chamei a mãe e falei assim, mãe, deixa eu tirar uma dúvida com você. Quando ela está com você, ela conversa, né? Ela pede as coisas e tal. Ela falou, ela conversa, ela fala. Eu falei, beleza. Eu falei, então, esse não é o problema, né? Então, vamos incentivar aqui. Então, quando a gente estava começando a criar uma conexão, ela estava começando a conversar com a gente, ela ficou mais ausente ainda. Ela sumiu um tempão, depois ia, voltava um dia, 2 dias, depois sumia de novo. E aí esse laço foi se desfazendo de alguma forma, né? Ela é muito apegada comigo. Ela se comunica comigo pelo olhar, por incrível que pareça. Ela olha para mim e eu sei o que que ela quer. E aí ela virou. Esses dias hoje a gente estava conversando, ela voltou, tá desde a semana passada vindo direto, e a gente percebeu que o pouco que ela conversava com a gente agora virou um nada. Ela conversa através do olhar, né? E aí a gente estava pensando sobre isso, talvez a gente chamar a mãe mais uma vez e conversar. Isso não é mais interessante da gente trazer toda essa narrativa para a mãe? Mãe, a gente inicialmente estávamos criando um laço com ela e ela começou a conversar com a gente. E aí, como ela ficou muito ausente da creche, não é diferente do que você escrever no papel. A criança é uma criança ausente, não se comunica verbalmente com a gente. Olha a diferença de relação, né? Então, eu sempre trago para o portfólio todo o aspecto positivo do desenvolvimento da criança. Outras questões, né, eu deixo para que elas sejam informadas de outra forma. Óbvio, se há necessidade, se há algo mais sério, precisa estar no relatório, lembra, tem um relatório que é uma documentação oficial, vai estar lá. Necessariamente o portfólio é uma apresentação nossa, é uma autoria nossa, então não está ligada com uma documentação oficial, é uma documentação. Mas, não, por exemplo, da instituição que eu trabalho, não é uma documentação oficial, do município do Rio de Janeiro. Mas o relatório é, então eu preciso que ele esteja, então ele vai ter todas essas informações. Mas mesmo tendo todas essas informações, eu prefiro sempre chamar o pai, ou a mãe, ou o responsável, ou quem for, né, que cuide pelo bem-estar dessa criança e falar pessoalmente. Eu acho isso muito importante, essa relação muito importante. Então vamos adelante. Então, nós temos, né? Proença, ela defende que o portfólio é um espaço de construção de sentido. Olha aí o sentido de novo. Ele não serve apenas para avaliar, mas para refletir sobre o processo educativo, dando voz. Eu não gosto muito dessa opção dando, não. Porque quando a gente fala dar, quer dizer que a criança não tem voz, que ela não se fala. Isso para qualquer pessoa. A gente nunca dá a voz para ninguém, porque todo mundo tem a sua voz. O que a gente faz como professor e educador ou pesquisador é ampliar essa voz, né? Nós ampliamos a voz dessa criança. Então, da criança e do
professor, para ela registrar, né, para a Proença, é um ato pedagógico, um gesto de escuta, de compromisso com a aprendizagem. O portfólio se torna um lugar de encontro entre o que a criança viveu, o que o professor, olha que maravilha isso, ó, entre o que a criança vive, o que o professor observa e o que a família reconhece como crescimento. Assim, documentar é também educar. Olha a importância dessa documentação que eu vejo alguns profissionais falando só, vamos juntar isso aqui, faz uma capa, que é o tema do Natal, por exemplo, faz uma capa, entrega, e é isso. E não é só isso, né? Então, o que é o portfólio na educação infantil? Segundo o Proença, o portfólio é uma elaboração construída a partir dos materiais produzidos pelas crianças e pelo grupo. Ele também é uma ponte entre a escola e a família, pois comunica o que é invisível no cotidiano, as intenções, os processos e as aprendizagens. Eu já falei para vocês que eu faço questão de fazer isso. Às vezes você faz um trabalho e quer a mãe ver o carimbo de uma mão. E aí ela deve falar, todo o trabalho que eu vejo é um carimbo de uma mão. Ou ver, por exemplo, a gente tem trabalhado muito questão da psicomotricidade. Ver a criança amassando o papel e colando na folha. Deve pensar assim, essa professora só faz isso. Mas ela tem que entender por que que eu estou fazendo isso. Então, eu já falei isso para vocês. Eu tenho o grupo dos pais do WhatsApp, né? Toda vez que eu coloco as imagens do que a gente vem trabalhando, eu dou uma pequena explicação por que que nós estamos fazendo isso. Então, o portfólio é uma coletânea do que foi elaborado. Então, você precisa, para além de entregar os trabalhos, você tem que explicar qual é o projeto que foi trabalhado, de que forma foi trabalhado, né? Porque qual é a intenção dessas atividades, né? Porque você entregar um desenho é muito fácil, mas dizer por que que você fez esse desenho, até o que é desenho livre, que também tem a sua importância, ou um trabalho que não foi direcionado, por que que os trabalhos não direcionados também é importante? É muito importante comunicar isso para o pai, para o responsável, para a mãe, de uma forma, linguagem clara, né? Sem enrolação, que o pai possa entender, sem muitos termos que façam parte mais do nosso cotidiano do que do cotidiano dos responsáveis, né? Então, ele também é uma ponte entre a escola e a família, né? No portfólio, cada desenho, foto, relato ou fala da criança é uma forma de compreensão de mundo. Não se trata de acumular papéis, olha aí, ó, mas de construir uma narrativa significativa que traduz o percurso e o desenvolvimento infantil. Lembra que eu falei da narrativa? Como é importante isso? E aí eu já falei para vocês que nós já estamos preparando o portfólio desse ano, mas eu trouxe, que aí já está completinho para vocês entenderem a questão da narrativa, o portfólio que nós entregamos ano passado. Então, esse era o portfólio. Então, para além dessa atividade, nós entregamos uma caixinha, vocês vão ver, fizemos uma maletinha. E aí, com o portfólio, nós entregamos uma pequena história que nós fizemos com o IA. Essa era a capa do portfólio. Ela era personalizada, então cada capa da criança tinha sua foto e tinha o nome dela. Dentro da caixa, nós entregamos tudo que a gente pôde, tudo que a gente foi coletando, né? Como registros e referências dessa criança, as produções dessa criança. Então, tudo que nós usamos e guardamos, tanto a chamadinha, tinha o nome da chamadinha, nós preparamos uma lembrancinha, que foi esse quebra-cabeça, vocês vão ver mais adiante. Tinha os trabalhos, esse portfólio, inicialmente, essa primeira parte, foi uma história que nós produzimos com o IA. Eu tenho a gravação do vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, essa era a base do material que nós entregamos para as crianças da minha turma do ano passado. Então, foi de 2024 para 2025. Então, o papel do professor, né, como autor e pesquisador. Para a Proença, o portfólio também é um instrumento de formação docente. Ao registrar, o professor reflete sobre sua prática, observa os detalhes do cotidiano e reconhece as potências das crianças. Essa atitude investigativa faz do educador um pesquisador de sua própria experiência. Cada registro é uma oportunidade de repensar as intencionalidades pedagógicas, reorganizar o planejamento e transformar o olhar sobre o aprender infantil.
O portfólio é, portanto, uma ferramenta de escuta e de formação continuada. Naquela nossa outra apresentação, eu mostrei para vocês como eu organizo o portfólio, que eu separo por pastas. Cada criança tem a sua pasta, para que fique tudo organizadinho no decorrer do bimestre, para que não fique misturado. Por mais que você às vezes possa identificar pela própria atividade, tem às vezes alguma que você não possa identificar se foi no início do ano, se foi no final do ano. Então, nós usamos essa organização que facilita demais agora no final. Porque agora a gente só pega a pasta dessa criança, vê todos os trabalhos, confere, né? E coloca dentro do portfólio e já entrega e não fica amassado, fica bem cuidado. É um trabalho que é um documento, é uma documentação. Então, eu guardo ela, a gente guarda em pastas, lembra das pastas de arquivos que eu mostrei para vocês naquela outra apresentação? Então, dentro da pasta, esse é um dos trabalhos, né? Nós fizemos um trabalho com tingimento de. Nós fizemos um trabalho conversando sobre a chita, porque o tema do ano passado era Recanto da Cachoeira pelo Mundo. Então, nós fomos perpassando por diferentes continentes, e dentro desses continentes, nós escolhíamos um país. E aí nós escolhemos trabalhar com a chita, que a chita nós trouxemos toda a história da chita, a chita, o tecido mesmo, gente, porque ela tem uma história muito interessante. Quem não conhece, pesquisem. E aí nós contamos a história da chita, fizemos diversos trabalhos usando chita, fizemos tingimento, tingimos tecidos, e aí esse é o tingimento, e aí a partir, enfim, lembra que eu falei? Uma sequência didática, uma coisa vai levando a outra. Trabalhamos a questão das misturas das cores. Então, e essa sequência eu fui explicando no portfólio para eles, né? Para que quando eles pegassem o trabalho, é muito interessante. O exercício que eu queria que os responsáveis fizessem era: ah, eu li isso daqui, é isso, isso. Quando ele pega o trabalho, ele fala: "Ah, esse trabalho aqui, então é daquilo que a professora falou, que trabalhou a chita e fez o tingimento das cores." Eu queria que os pais conseguissem fazer esse exercício, né? Oi, desculpa, voltei. Protagonismo da criança, né? Ao utilizar o portfólio, a criança torna-se protagonista do seu processo de aprendizagem. Ela revisita o que produziu, reconhece suas conquistas e percebe suas próprias evoluções. Para a autora, permitir que a criança participe da seleção dos materiais e dos registros é um gesto de valorização da sua voz. Essa participação ativa estimula a autonomia, a autoestima e o sentido de pertencimento. O portfólio passa a ser uma experiência coletiva, afetiva e reflexiva. Por isso, por que aquela capa tem a foto da criança além do nome? Porque eu quero que eles compreendam que aquilo é deles, é para eles. A gente entrega o portfólio para a criança. Sabe, a gente tem uma festa de final do ano, onde faz a entrega desse portfólio. Então, eu quero que seja o material deles. Então, tudo que a gente pensa e entregamos e algo a mais, por exemplo, o quebra-cabeça que eu fiz, né? Nós fizemos um quebra-cabeça que a criança poderia manipular, não é nada que tem que ficar guardado e que não possa ser manipulado, porque aquele é o material dele. Então, tudo eu coloquei as fotos, vocês vão ver mais adiante, tudo tinha foto deles, tudo que eu quero que eles percebessem que aquilo era deles, era para eles, e é o resultado do incentivo, da evolução deles durante aquele ano com a gente. O portfólio como documentação pedagógica, né? A Proença aproxima o portfólio da ideia de documentação pedagógica, destacando que registrar é dar visibilidade às aprendizagens e aos caminhos trilhados. A documentação ajuda a construir memórias, ampliar o olhar docente e transforma o planejamento em um processo vivo. Cada registro se torna uma narrativa da relação entre criança, professor e o contexto. A documentação não é apenas descritiva, mas interpretativa. Ela busca compreender o sentido das experiências. Uma aluna do ano passado, ela era neta de uma colega de trabalho. E aí ela fala para mim assim: Isabel, várias vezes a Alice me pede para ver a caixa dela. E aí a gente senta e ela olha tudo que ela produziu do trabalho, a gente conta a historinha para ela, que nós fizemos uma historinha. E aí, isso para mim, gente, é tão bacana. Primeiro, pelo cuidado, né? A preservação, e
pela a criança saber que aquilo é dela e que ela pode pegar, que ela lê, que ela manipula quando ela quer, né? Então, assim, isso é muito gratificante. A relação com a BNCC, né? E a prática pedagógica. A BNCC, a Base Nacional Curricular, orienta que a avaliação na educação infantil deve ser processual, e qualitativa. O portfólio ele dialoga diretamente com essa perspectiva, pois considera o desenvolvimento da criança em sua integralidade, respeitando os tempos, os interesses e as interações. Quando o professor utiliza o portfólio como recurso pedagógico, ele promove uma prática coerente com os campos de experiência postos pela BNCC, tornando o aprender visível e significativo. Olha que bacana, isso é muito importante. Você entender que o portfólio, o registro, é parte da avaliação, né? Na educação infantil, nós não temos provas, não temos nota, né? Nós trabalhamos com os campos de experiência, a gente trabalha com a questão do desenvolvimento, pensando numa avaliação formativa e contínua. Então, qual é o nosso instrumento de avaliação? É o portfólio, é o relatório, né? É onde, mas sempre de forma positiva, sempre exaltando a criança na sua evolução. Porque às vezes a gente fica tão apegado a uma coisinha que a criança não faz, e aí a gente acaba desacreditando toda a evolução dessa criança em algo que talvez tenha sido uma conquista tão grande para ela e que a gente não conseguiu perceber, porque a gente se apegou nos apegamos a algo, né? E eu acho que uma coisa também importante é que cada criança tem a sua especificidade. Cada criança tem as suas particularidades. Então, a gente não tem que encaixar nenhuma criança em nenhum quadradinho, em nenhum espaço. Lembra quando nós falamos sobre os autores, sobre os teóricos? Nenhum deles colocou as crianças em nenhuma caixa. Então, ali são sugestões, são perspectivas, são possibilidades. Nada fechado, nada determinista. Então, às vezes, uma evolução que uma criança chegou, por exemplo, eu tenho essa aluna, a Arielle, o nome dela é Arielle, ela é extremamente inteligente, não que os meus outros alunos não sejam, mas a gente fica admirado. Ela não é de frequência, ela não frequenta, ela não é assídua à creche, né? Eu tenho outra aluna também, nós fizemos uma atividade sobre qual o seu brinquedo preferido. Cara, ela pintou. E aí, nós primeiro, aí trabalhamos com diferentes riscantes, né? Usamos a canetinha, usamos o lápis de cera e usamos o lápis de cor. Então, com a canetinha, nós demos uma folha para eles, a quatro em branco. E aí eu perguntei para eles qual o brinquedo que vocês gostam. Desenha aí para mim. E aí eles desenhavam. Eu perguntava, o que você desenhou? Aí elas falavam, as meninas falavam boneca, uma boneca. Aí eu escrevi embaixo, boneca. Um falou tubarão, que era o meu preferido, escreveu tubarão. E aí, numa outra etapa da atividade, o que, que eu fiz? Eu peguei as imagens de todos os brinquedos que eles falaram que gostavam de brincar, um tubarão para colorir, uma boneca, e dei para eles colorirem. E aí eles já usaram o lápis de cor. E aí eles coloriram. Eu tive uma aluna, gente, que ela não pintou uma linha fora. Ela pintou exatamente todos os cantos, todos perfeitamente. E outros alunos pintaram do seu jeito, que também tá tudo certo, tá tudo bem, tá dentro da possibilidade, está dentro da faixa etária deles, é dessa forma mesmo. Tem algumas crianças que, né, se destacam de alguma forma, mas é isso, está tudo certo. Não quer dizer que a minha aluna, que pintou perfeitamente, tenha sido melhor do que a aluna que talvez usou só uma cor e pintou de outra forma, porque não era isso que eu estava avaliando, né? A gente observa isso. Qual era a minha intenção ali? Eles usarem diferentes riscantes, eles fazendo a conexão com a imagem real, era outra intenção, né? Ver qual era a pega deles do lápis, né? Porque é diferente. O lápis de cera ele é mais grosso, nós não usamos aquela canetinha fininha, né? Nós usamos a pilô, então ela é mais grossa. E o lápis de cor a gente não usa tanto. E aí eu falei, vamos introduzir, vamos ver como funciona. E eles pintaram, usaram muito bem. Então, ninguém teve problema. Eu tive uma criança que ela fez a pega diferente, né?
que em vez dela pegar assim, ela pegou com a mão toda e fez esse movimento, que também está tudo certo, é um processo. Ela está evoluindo muito até, porque é uma pega diferente você pegar um lápis mais fino. Então, assim, é a maneira como a gente observa, o que a gente observa, né? E a partir disso, quais são as nossas escritas sobre isso? Isso é muito importante a gente observar. Então, as vantagens e desafios do portfólio, né? Entre as principais contribuições do portfólio estão o fortalecimento do vínculo entre a escola e a família, a valorização da autoria da criança e a reflexão constante sobre a prática docente. Entretanto, também há desafios, o tempo de registro, a organização das evidências, olha aí, a gente já conversou sobre isso, e a necessidade de formação continuada para que o portfólio não se torne apenas uma coleta de produções. Para a Proença, o essencial é que o registro seja um gesto intencional e amoroso, comprometido com a escuta da criança. Olha aí que a gente fala, né? O portfólio, quando pensado sob a luz das ideias de Maria Alice Proença, revela a potência da educação infantil como espaço de pesquisa, afeto e escuta. Ele transforma o olhar do professor, que passa a ver cada gesto e produção da criança como parte de um percurso único e significativo. Documentar é um ato de cuidado, de reconhecimento e de amor pela infância. Ao final, o portfólio não é apenas uma pasta de trabalho, mas um espelho sensível da trajetória da criança, por que isso aqui? E do compromisso pedagógico de quem educa. Olha que coisa maravilhosa, né? De modo algum, a gente pode pensar que o portfólio é só você pegar um monte de trabalho, põe no envelope, põe no saco. Não estou criticando quem faz isso. Não tem problema você entregar. Você não precisa fazer uma caixa, você não precisa fazer uma maleta, não precisa fazer uma bolsinha. Às vezes, um professor, ele entrega uma folha de A4 junto com os trabalhos, mas a escrita dele, né? O que ele escreve ali sobre os registros sobre essa trajetória é muito melhor do que qualquer outro tipo de material que você possa entregar, porque também não adianta você entregar tudo muito lindo, uma bolsa, uma maleta, uma mochila, o que for. Mas se o que é o principal é a escrita, é a forma como você vai apresentar esse trabalho, a forma como você vai devolver para a família, para a criança, né? Como foi a trajetória dela sobre o seu olhar, né? Através do olhar do educador. Então, isso é muito importante. Então, a partir de agora, eu trouxe um pouquinho daquele material que eu falei que é do portfólio e o que veio dentro dele, né? Então, nós separamos, nós fizemos a sondagem. O que que é a sondagem? A sondagem é o trabalho que a gente faz desde o início do ano, oferecendo para a criança diferentes materiais, né? Papéis diversificados, com texturas diferentes, e materiais riscantes. O que são os riscantes? São lápis de cor, lápis de cera, caneta pilô, para a criança vá treinando o movimento da escrita. É obrigatório? Óbvio que não. A criança vai pegar do jeito que ela quiser. A gente sempre inicia pelo mais fácil, que é o lápis de cera, que a gente fala que é o gizão, que ele é bem mais grosso e é livre. Não tem assim, você fala, vamos desenhar um carro. Não, a gente não faz isso. É um momento livre de desenho da criança e a partir disso a gente vai observando a evolução dela. E conforme for, a gente vai oferecendo outros riscantes. Nós já trabalhamos com carvão, pode trabalhar com terra para que você possa pintar usando pincel. Enfim, tem diversos materiais que você pode trabalhar. Essa outra foto aqui foi um trabalho que nós fizemos usando a inteligência artificial também. Eu já falei isso para vocês, nós fizemos uma atividade com os pais. Lembra que o tema era uma viagem pelo mundo no ano passado, e aí, quando nós chegamos no Brasil, foi bem na época de junho ou julho, que calhava, né, com a manifestação cultural que é a festa junina. Então, nós trouxemos o cordel na nossa, nós escolhemos, né, como disparador do tema para trabalhar o Brasil, o cordel, que tem ligação lá com a chita, viu? Como tudo uma coisa vai levando a outra. Trabalhamos com a questão da chita, da história da chita, e aí nós fizemos um cordel para cada criança.
Então, esse daqui que eu entreguei, cada criança no dia, a gente foi uma atividade, foi com os pais, a família foi na creche nesse dia, e cada familiar levou um cordel exaltando, né, falando sobre a sua criança, sobre as características dessa criança, sempre positivas. E esse daí foi no final do ano, foi um cordel que nós fizemos falando sobre a turma. Então, tinha o nome de todas as crianças, era um cordel falando o nome de todas as crianças. Depois eu posso colocar eles lá para vocês verem, eu coloco lá no ambiente para vocês lerem. E essa daqui é o quê? No início do ano, quando a gente faz a atividade da identidade, nós trabalhamos, nós medimos as crianças com barbante e colocamos a fotinha e o tamanho do barbante. Então, no final do ano, nós entregamos esse barbante, até para os responsáveis pudessem fazer um comparativo, né? No início do ano, fevereiro, qual era o tamanho dessa criança e qual o tamanho dela agora em dezembro. E aí a gente podia ter entregue só enrolado e entregue para o pai. Mas fizemos um cardzinho, né? Colocamos lá para que fosse ofertado, que a gente entregasse. E por que que assim, é diferente se eu pegar um pedaço de barbante e falar aqui, toma aqui, ó, essa é a altura do seu pai, desculpa, essa é a altura da sua criança. Mas se eu entrego um barbante, né, preso numa mensagem, num card, de uma forma diferente, eu quero que esse pai, esse responsável, essa mãe, elas percebam a importância disso. Como é uma coisa tão importante para ela guardar? Imagina essa criança, depois com 10, 12 anos, e aí ela vai falar: olha, quando você estava lá na creche, esse era o seu tamanho. Pelo menos eu acho uma recordação super bacana, né? Uma forma de ligação dessa criança com o seu responsável. Então, nós entregamos e tudo que é criança, tudo que nós usamos sobre a criança, nós entregamos dentro desse portfólio, a chamadinha. Então, essa foi a pastinha que a gente produziu. Precisa ser assim? Óbvio que não, gente. Óbvio que não. Eu falei do envelope brincando, mas se você faz um envelope com registro da criança, coloca o portfólio, faz um registro bacana de um texto para que o pai possa compreender o que que ele está recebendo ali. É tão lindo quanto. O que importa, eu acho, é a intenção do que você está enviando, né? A forma que você está enviando, que você está escrevendo. Isso é o mais importante. O mais importante é você, quando você manda uma questão estética mais interessante, mais elaborada, você está querendo mostrar para esse pai, para esse responsável, que a importância disso é importante, não é qualquer coisa. Precisa ser numa caixa? Não precisa, pode ser num saquinho, com uma foto, com uma atividade da criança. Tem N possibilidades. Eu acho que o importa é a intenção. O que você quer entregar para esse pai, que você quer mostrar para ele, que, nossa, isso é muito importante. Esses são os trabalhos do seu filho e eu estou entregando para vocês, porque ele é muito importante. Eu quero que vocês compreendam essa importância. Foi muito importante para mim e eu quero que seja muito importante para vocês também. E aí, lembra que eu falei que a gente fez um quebra-cabeça? Nós fizemos um quebra-cabeça, né? Pedimos para fazer com toda a turma. Não tem aquela foto, a gente não recebia antes a foto da turma. Então, todo ano a gente pensa em entregar essa foto de forma diferente. E aí, nesse ano, nós fizemos no formato de um quebra-cabeça. Eu fiz o design todinho, né? E aí encomendamos e cada criança levou o seu quebra-cabeça. E ele aqui, ó, foi nessa caixinha, ele desmontado, eram poucas peças para que as crianças mesmo conseguissem montar, né? Porque é difícil montar quebra-cabeça. E aí eles iam ter uma recordação para o resto da vida, né? De como foi a sua turma. Esse aqui é o vídeo, olha. O que veio na sondagem, tá vendo? Eu não vou deixar minha narração mostrando como as crianças, todo mundo levou essa explicação. Além das fotos das crianças, explicando por que é importante o riscante, por que é importante esse trabalho. Perguntando, escrevemos, por que que o risco é isso? Por que que o desenho é isso? Quais são as fases da escrita da criança? E todos os desenhos deles, ó, divididos por bimestre. Esse é o cordel que a gente mandou, que é o cordel da turma. As atividades, ó. A quantidade também não é importante, gente. Eu acho que para trabalho é sempre a qualidade.
O que é importante é a qualidade, não é a quantidade, né, de trabalho que você está mandando para a criança, mas a qualidade, eu acho que fazer sentido. É importante que os trabalhos façam sentido de alguma forma, não são coisas distantes. Eu tenho que trabalhar o mundo. Faz um trabalho do mundo. Agora eu tenho que trabalhar os animais. Faz um trabalho dos animais. É tão importante quando você faz uma sequência, quando você consegue ligar os temas, né? Porque quando a gente pensa num projeto, ele tem que ter ligação uma coisa com a outra, né? Não vai, pula de uma coisa, sai para outra, esqueceu o que aconteceu, você não volta mais naquilo. E esse aqui já é a caixinha para vocês verem. Vamos ver se vocês vão conseguir ver direitinho. Deixa eu ver se eu não estou passando muito da hora. Não. Ih, estamos bem. O nome. Essas fotos, o que que eram? Eu peguei todas as fotos desde lá do início do ano. A gente começou com essa foto pequenininha deles de bebês, para que a gente trabalhasse a identidade, que aí a gente mostrava como eles eram bebês, como eles estavam, né? E aí todas as crianças levaram na capa todas as suas fotos, né? Então, veio desde a primeira foto até a última foto de dezembro ou novembro que a gente tenha tirado dessa criança. E diversas fotos das atividades que elas participaram, né? E aí enfeitamos com as crianças, nós enfeitamos com eles, tá? Eles colaram as bolinhas e montamos o portfólio com eles. Eles participaram da montagem. Essa era a foto, lembra que eu falei? Eu mando tudo. Mandamos a foto da chamadinha que nós usamos durante o ano inteiro. Mandamos a da atividade sobre a altura. Isso. A lembrancinha do quebra-cabeça. Isso. Com a turminha toda. E aí vinha o portfólio, que inicialmente nós montamos. Essa daí também foi a parte, porque inicialmente a gente trabalha a chamadinha com a foto, depois a gente vai tentando trabalhar só com o nome, né? E aí no portfólio, a primeira parte do portfólio, o que que era? Como o tema era uma viagem pelo mundo, nós fizemos uma mensagem de agradecimento de final do ano e colocamos o quê? Nós montamos uma história infantil. Eu usei IA também, né? Inteligência artificial. O Reino da Recantolândia, porque o nome da nossa creche é Recanto da Cachoeira. E aí as crianças eram os personagens dessa história. E uma história de conto de fadas, sempre positiva, óbvio, né? Eles foram os personagens, estavam na história, e os nomes deles eram os nomes dos personagens. Então, também, na historinha aí, tinha o nome de todas as crianças. Maia, tá vendo? Maia, Manuela, Ana Beatriz. E aí, onde aparecia o nome, eu colocava a fotinho deles. Eles lutaram com o dragão e venceram o dragão. Isso. Bem curtinha para que eles pudessem ler com as crianças, né? Com os responsáveis, se eles desejassem. Colocamos a imagem da equipe, qual foi a equipe que fez parte daquela criança, né, durante aquele ano, qual é a direção que fez parte daquele ano com aquela criança, são a nossa equipe gestora. Infelizmente, não dá para botar para todo mundo, né? E aí, tá vendo? As explicações. Qual foi o nosso projeto? E aí eu fui explicando bem sucinta, você não precisa, sabe, ser nada muito textos muito grandes, porque a gente sabe que a pessoa não vai ler, né? Tem gente que vai ler, tem gente que não vai, e se torna cansativo também. Essa não é a ideia, a intenção é que o pai e a mãe tenham vontade de ler, né? E para além, lembra que eu falei para vocês? Essa é a parte do portfólio. Aí depois, olha, a gente lá no portfólio a gente explicamos os projetos, explicamos as atividades, como foi o decorrer do ano, de forma geral. E aí, lembra que eu falei que tem um registro que é o relatório sobre essa criança? Eu trouxe dois trechos para vocês sobre o relatório final que a gente envia no quarto bimestre, né? Então, para vocês entenderem mais ou menos qual é a lógica do que a gente trabalha, né? A Alice é uma princesa sapeca. Ela vive tudo que tem para viver. Ninguém vai segurar a Alice. Se ela ver um coelho correndo, ela vai entrar nessa portinha e explorar todo mundo que irá surgir depois dela.
Ela celebra a vida e celebramos Alice. Nosso percurso foi de conquista. Para ganhar esse afeto, você precisa conquistar e merecer, porque é para poucos. Quando você consegue, nos sentimos especiais, porque ela traz esse sentimento. Nós temos vontade de ficar do lado de Alice, porque seu país é maravilhoso. Alice adora conversar. Ela nos conta o que acontece com ela. Ganhou uma confiança admirável. Está tão feliz por ter desfraudado que mostra para todos sua conquista. Ela vibra quando elogiamos, adora seus penteados e não deixa ninguém mexer no penteado que a tia Isabel fez para ela. Por que que eu dividi essas duas partes? A parte inicial, nós sempre damos uma visão geral sobre a criança, trazendo as suas características principais, sempre escrevendo de forma muito amorosa, muito carinhosa, para que depois, numa segunda parte, a gente já traga mais questões mais pontuais, talvez mais técnicas sobre o desenvolvimento dessa criança. Então, o relatório geralmente ele vem assim dividido, né? E aí, por exemplo, eu já estou trazendo uma. Isso é o mesmo relatório, tá, gente? Uma segunda parte que talvez seja um pouco mais. Não técnica, porque eu acho que essa não é a palavra, mas mais específico sobre as características e a evolução dela, né? No que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo, a Alice mostrou um interesse vibrante por aprender. Sua curiosidade é contagiante e ela participa das atividades com entusiasmo. Ao longo do ano, conseguimos perceber avanços significativos em suas habilidades, como reconhecimento de letras, números, formas e cores. A Alice também adora contar histórias e compartilhar suas ideias, o que a ajuda a aprimorar suas habilidades de comunicação. Alice desenvolveu suas habilidades motoras finas e grossas com muita determinação. Ela se destaca em atividades que envolvem recorte, colagem e pintura, mostrando precisão e criatividade. Em atividades físicas, Alice participa com muita energia e alegria, sempre disposta a experimentar novas brincadeiras e desafios. E aí, quando a responsável dela leu, ela virou para mim e falou assim: Isabel, isso tem tudo a ver com ela. Porque para vocês talvez fique um pouco vago. Mas, por exemplo, para a gente que passou esse ano inteiro com ela, e eu posso dizer um pouquinho como ela era. Ela era bem retraída, ela tinha muita dificuldade de se desapegar da avó dela para entrar na sala. Ela dizia que não queria entrar e ela era muito desconfiada mesmo. Ela não dava muita bola para a gente, não, de ficar abraçando ela, porque a gente sempre recebe, né? Principalmente, a gente sempre recebe assim, mais no momento de acolhimento, abraça, a gente beija. Ela não era muito dessas graças, não. Ela era bem séria. E aí, às vezes, a gente falava com ela, ela não respondia, né? Ficava meio emburrada. De manhã era muito difícil, as manhãs eram muito difíceis para ela. E aí a gente, por que que a gente fala que precisava, é um amor, né? É um carinho que precisava ser conquistado e a gente precisava merecer. Que aí eu falo, ó, esse afeto precisa ser conquistado e merecer, porque é para poucos, e realmente era. E aí, conforme no decorrer do ano, que a gente foi entendendo, que aí você vai observando a criança, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, qual é a forma que você pode se aproximar dela melhor. Conforme a gente foi se entendendo, se conhecendo, ela foi confiando mais na gente. Ela foi se abrindo. E conforme ela foi se abrindo, ela foi se transformando em outra criança, super comunicativa. Ela tinha a mania de vir perto da gente, ela se encostava e ficava beijando. Tem isso, a gente fala sobre isso no relatório. E ficava beijando o nosso braço. E a gente falava, poxa, para quem não queria nem falar com a gente lá no início do ano, e agora fica aqui do nosso lado beijando o nosso braço, ela apertava o braço assim e via beijando o nosso braço. Olha que evolução, né? Isso é muito importante, quer dizer que ela se sente segura aqui na nossa sala, que ela confia na gente, que nós conseguimos criar um vínculo com ela. Então, assim, nesse pequeno trecho diz muita coisa sobre a evolução dela para quem acompanhou durante o ano inteiro. Então, elas, para a questão cognitiva, de desenvolvimento, realizar atividades, ela sempre foi muito boa, nunca teve muitas dificuldades em relação a isso. Então, essa é uma parte que também estava lá no portfólio, que era uma documentação oficial. A gente tem um documento que o município ele exige que a gente coloque esse relatório, a criança também levou isso.
no final do ano, e isso fica também no sistema do município do Rio. Então, é muito interessante, assim, é muito importante, porque às vezes a gente tenta falar, eu tenho que fazer. Eu sei que é demorado, tá, gente? Eu não estou dizendo que é fácil, não. Tem que fazer 5, 6, 10, 15. Se você não tem alguém com que dividir, então, às vezes a pessoa tem que fazer 20, 30 relatórios de alguma forma, 25. Mas se você faz com carinho, lembra que eu já falei isso para vocês? Tem um registro, tem um caderno que você coloque as falas dessa criança, né, conforme ela vem evoluindo. Se você já vem fazendo isso, tendo esse registro, esse material durante o ano inteiro, no final, quando você tiver que fazer esse registro, não vai ficar pesado, não vai ficar difícil, sabe? Vai facilitar a vida. Lembra, organização facilita a vida o tempo inteiro. Então, essa foi a apresentação que eu pensei para a gente hoje. É, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu parar de compartilhar aqui, para a gente poder conversar. Eu vou botar essa apresentação também lá para que vocês possam ler com calma. Leiam Maria Alice Proença. Gente, vocês vão simplesmente amar. Eu vou ver se eu trago aqui, porque eu deixei ele sempre aqui do meu lado, mas eu tirei. No próximo encontro alguns trechos do livro deles, que eu tenho certeza dela, que vocês vão se apaixonar pelo material dela. E eu espero que vocês tenham gostado. Tem alguma questão? Vocês querem perguntar alguma coisa? Podem falar também se não gostaram, não tem problema nenhum. O que vocês acharam? Ninguém? Ah, vamos lá, gente. Vocês não querem falar nada? Gostaram da apresentação, então? Sim, eu Sim, gostei. Ah, que bom. Estão eu também cansados, né? gostei. Ah, então tá, gente. Então eu vou liberar ela lá, se ninguém tem nada para tirar dúvida e perguntar. Eu acho que entrou o Arthur, entrou a Fernanda, a Anete, só para acho que legal lembrar que a unidade 6 já está liberada. Eu acho que o Arthur já colocou lá, não foi, Arthur? Acho que o seu já até corrigi o seu Eu também. material. Ah, Eu, sim, professora, sim. professora, Oi, pode falar. é a NET. Oi, Eu Ana. coloquei lá a comprovação de horas Tá, e a ficha de avaliação do supervisor. Falta fazer a minha avaliação, tá? tá bom. Tá bom, pode deixar, tá? Essa avaliação é a avaliação do final do curso, não é? Do final, do final. Então beleza. Então, Tá? hoje eu não digo para vocês que eu vou entrar, mas amanhã eu devo estar fazendo essas outras correções, tá bom? Tá, ok. Aí, aí qualquer coisa eu vou falando com vocês. Pode falar, Arthur. Oi, professora, boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Sobre, sobre a ficha de avaliação do supervisor, eu só Uhum. fiquei na dúvida só na aba, quando tem naquela parte da planilha, insuficiente, irregular, bom, e assim. Então, a minha supervisora, né, que é a professora, com Sim, quem eu estive acompanhando durante esse estágio, ela marcou um X. Era para sim. preencher com uma bolinha, com um X, ou era para fazer alguma outra coisa além disso, Não, né? só o X mesmo, não tem problema, tá? Tá. Fica E tranquilo. também a assessora, ela já assinou, é claro, ela entregou também a sua opinião dela e já foi carimbado. Agora só falta eu enviar lá no Ah, tá sistema. ótimo. Porque Tá bom? a unidade 6 não estava aberta. Ela abriu Sim. agora, abriu essa semana. Aí Ah, quem sim. já tiver com assinatura, já tiver com carimbo, já pode colocar lá, não tem problema nenhum, que eu já vou corrigindo, tá bom? Professor, eu tenho uma pergunta sobre a respeito da live também. O que Pode foi falar. falado, eu fiquei na metade da aula Aham. e sobre esse exemplo que você falou, né, com a gente, como funciona, né, o portfólio, o que devemos colocar dentro dele. Estava falando somente de creche ou envolvendo também a pré-escola? Então, a pré-escola em si também, porque também não tem prova para pré-escola, né?
Então, o que que acontece? Geralmente, na pré-escola, você entrega também o resultado, né? O material, as produções das crianças. E é interessante, necessariamente, você não precisa fazer todo esse material. Eu coloquei aqui, são alguns exemplos de algo a mais. Mas, por exemplo, você tem um relatório também na pré-escola. Não tem prova, não tem esse tipo de avaliação, também é por observação. Geralmente, você entrega o relatório com o portfólio também. O ideal, quando a gente trabalha com pré-escola, eu não sei se você tem essa percepção, Arthur. Eu já trabalhei com pré-escola. Se para as crianças, vocês têm, eles estão naquela mente de que eles não são tão bebês, que eles não são tão crianças, que eles já são maiores. Então, é sempre legal você adaptar para essa faixa etária. Então, uma coisa que é importante a gente estar sempre observando é qual é o interesse da criança. Porque aí você pode usar isso como um gancho para que você desenvolva trabalhos ou entregue o portfólio dentro desse interesse. Vou te dar um exemplo. Esse ano eu percebi que as crianças gostam muito de ler. Eles gostam muito de pegar livros e que a gente leia para eles. Eles gostam de ficar sentado lendo livrinhos. E isso é muito interessante. E aí nós pensamos de que forma a gente poderia entregar um portfólio para eles e que juntasse as coisas que eles gostam. A outra coisa, obviamente, você também já deve ter ouvido falar sobre isso, que é o Bob Goods. São para pintar, as crianças pintarem. Lá é uma febre, né? É uma Eu febre. E lá na creche também, tá? E eu ouço a música do Bob Goods. Eu não sei se vocês já ouviram. Ô, mãe, compra Bob Goods. Ô, mãe, compra Bob Goods. Eles cantam isso. Então, assim, isso são interesses das crianças. O que que a gente faz? Pegamos esses interesses que a gente percebeu durante o ano e a gente tenta transformar isso para que seja interessante para eles. E aí nós transformamos isso para o portfólio. Então, eu tenho até uma aqui do meu lado que eu usei como exemplo. Eu acho que eu até mostrei na aula passada, né? Lembra que eu falei? Peguei a ideia de que eles gostam muito de ler, peguei uma historinha. Então, por exemplo, lembra que eu fiz para a turma? Por exemplo, isso cabe para pré-escola, que é muito legal. Eu fiz isso com o IA. Semana que vem, se vocês quiserem, eu trago o chat GPT para a gente poder dar uma olhada no que vocês podem fazer com eles, como eu faço. Como eu fiz a historinha, por exemplo, eu posso trazer. Então, isso aqui para pré-escola é super interessante. Aí eu te falo, o que que é isso aqui? Eu peguei aquele relatório que eu faço, que é oficial do município, peguei as características principais da criança, né? E pedi para que transformasse numa história infantil. Então, vamos dizer assim, não sei, vou te chutar, porque eu não trabalho com pré-escola há muito tempo. Se as crianças gostam muito de videogame, as suas crianças, falam de jogos, tem o Minecraft, não sei se é esse, estou chutando. Você pode pedir para que transforme as crianças, em vez de uma história infantil, de conto de fadas, que talvez seja mais para creche, para pré-escola, você pode, por exemplo, trabalhar montando uma história, ou eles estejam, porque teve o filme do Minecraft, teve essas coisas, que a história sejam eles como personagens de um jogo de videogame. Mas que seja em formato de livro, contando uma história, eles avançando. Ou, por exemplo, se eles gostam muito de história de reis e rainhas, enfim. Ou histórias de futebol, pode pedir para transformar os meninos em jogadores de futebol, né? Sobre um menino tentando ser jogador de futebol. Você vai buscando fios que sejam o interesse das crianças. Para as minhas crianças da creche, eles gostam muito de contos de fadas, de princesas, de príncipes. Então, mas eu sempre fui pensando que eu acho que é importante a nossa escolha nesse sentido, para que seja ligada às características dessas crianças. Então, eu não quis colocar princesas que ainda fossem aquelas princesas. Não quero perpetuar aquela ideia da princesa que precisa do príncipe, ou que precisa, ou que está sempre sendo maltratada. Não, quis que fossem princesas de acordo com as características das minhas meninas, que elas são super empoderadas. Então não teria nem como eu fazer isso, porque são crianças com muita personalidade, com muita
respondem, elas sabem se posicionar, são crianças muito educadas, muito carinhosas. Eu peguei essas características. E aí, por exemplo, eu fiz a historinha, essa é uma, a Sara, né? A Sara, qual era a característica principal da Sara? Ela é uma menina, ela é muito tímida, muito tímida. Mas ela sorri quando a gente olha para ela e fala: Sara, primeiro que ela é linda, gente. Pensa numa criança linda, ela é linda. Então, toda vez, ela também é muito ausente, é uma aluna que falta muito. Eu vi que ela é muito tímida. Eu fiquei pensando, meu Deus, como eu vou conseguir me conectar com essa menina para que ela não fique tão tímida, se sinta à vontade aqui dentro, seja feliz aqui dentro. E aí, quando ela chegar, eu faço isso com todas as crianças, tá? Eu falo, Sara, você tá muito linda, você. E ela é muito linda. Não, não estava inventando, não. Você é muito linda, não aguenta. E aí, gente, ela abria um sorrisão e ria assim para mim. Ela ainda é tímida, mas eu vejo que ela se sente confortável com a gente, porque ela é ausente. A mãe dela teve neném há pouco tempo, então ela tem uma dificuldade de levar a Sara, mas quando ela vai, ela fica super à vontade, o que para mim é muito, muito importante isso. E aí eu, por exemplo, eu botei essa característica, pedi para IA. Essa foi uma das características. Uma menina tímida, mas quando sorria, o sorriso dela é lindo. Aí para você ver, ela botou Sara, a princesa do sorriso de luz. E aí vem contando como a Sara é tímida, iniciou na escola muito tímida, mas que quando ela sorria, o sorriso dela iluminava a sala de aula, né? E aí foi indo, é uma história bem curtinha, porque a ideia é que os pais se sintam à vontade quando quiserem ler. E aqui tem características de como é a criança mesmo. Então, assim, são possibilidades que dá para se usar na pré-escola também, sabe, Arthur? Você não precisa montar uma caixa e nem nada disso. Mas olha que delicadeza. Eu tive zero trabalho. Semana que vem, se vocês quiserem, eu trago explicando como a gente faz essas historinhas, quem tiver vontade. Como eu fiz isso, como eu separo. E aí eu peço para a IA, eu ponho as características para fazer a história, e depois ela gera as imagens, gente, ela faz tudo, tá? E aí depois eu fui montando no Canva, mas pode usar PowerPoint até o Word, se vocês quiserem, e faz a historinha. E isso é uma coisa que, por exemplo, junto com o relatório, junto com o trabalho das crianças, não é uma coisa para você entender. Pode falar, Arthur, pode me interromper, tem problema não. Eu pude ter uma experiência antes de fazer a regência de aula, né? Aham, Conforme eu estava lá no relatório, no plano de aula e tudo mais, eu tive essa pequena experiência quando eles estavam no parquinho, as crianças. aham. Aí uma delas não queriam brincar. Não queriam porque não queriam, aí a professora deixou eles pegarem um livro e só ler, assim, observar, né? Na verdade, eles não sabem ler, assim, Sim. do tal, tal. Aí uma dessas crianças me viu lá sentado, né? Eu só estava observando eles brincando no parquinho. Aí falou, tio Arthur, eles chamamos de tio Arthur lá. Chega a ser engraçado também. Aí falou, lê aqui essa historinha aqui pra mim, tio. Aí assim que essa aluna, né? Essa criança, né? Foi até mim. Aí veio outras juntas, aí veio outras também, pra poder escutar a história. Eu falei, caramba, acabei com a brincadeira deles, né? Ficou só metade brincando e a outra metade escutando a história. Só do que Eles prende a atenção mesmo deles, né? prende. Eles Essa amam a história. mensagem. Amam, 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 amam. Lá na sala eles amam, amam. Eu faço, a gente faz um leve trás, né? A gente tem que fazer um leve trás sobre uma personalidade. Leve trás a criança leva o livro para casa e depois traz, a mãe lê, né? A gente pede para fazer um registro fotográfico, porque é interessante. E aí nós tivemos que escolher uma personalidade. E aí você podia fazer um boneco ou uma história. Nós fizemos uma história e a personalidade que nós escolhemos foi a Glória Maria. Fizemos uma historinha sobre ela, contando sobre a vida dela. E aí, essa semana eu recebia, porque eu não baixei ele, porque você falou assim: as crianças não leem, elas leem, mas elas leem da maneira delas, elas ainda não fazem a tradução dos símbolos, né? Dos signos. Mas eles têm, são leituras diferentes, né? Ela faz uma leitura pessoal, uma leitura dela. Eu quero mostrar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. E aí a gente manda esse livro. Lembra que eu falei do Bob Goods? Eu estou pegando sempre a deixa do Bob Goods. Eu fico atenta ao que eles estão fazendo. Nós fizemos a Glória Maria para pintar.
transformamos a imagem dela, uma foto dela real, em preto e branco. Eu também usei a inteligência artificial. E aí, até uma questão de pesquisa, porque eu achei interessantíssimo. A mãe e o pai, ou o responsável, leva a história, lê para a criança, depois ela tem que pintar com a criança. A gente manda lápis de cor, manda tudo. Tem que pintar com a criança. E isso é uma coisa que. Dia 18, nós vamos ter a exposição dos trabalhos e eu vou colocar a exposição da Glória Maria. Eu quero ver, eu vou trazer essa resposta para vocês. O que tinha mais curiosidade era qual é, porque vocês sabem que eu trabalho com questão racial, eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Eu quero ver qual é a tonalidade da pele que vão colocar para ela. Eu coloquei uma caixa de lápis com 24 cores, para que eles tivessem a opção de cores, né? E aí eu quero ver qual vai ser o resultado. Eu vou trazer para vocês, eu vou tirar, vou montar o painel, vou tirar uma foto e vou mostrar para vocês, porque é interessante, né, essa visão, qual é a visão deles, né? Eu quero mostrar aqui para vocês. Espera aí, eu vou achar, não sei se vocês vão achar, eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque aqui é uma porcaria. E aí a mãe mandou o registro da criança que levou essa semana. Deixa eu ver se dá para ouvir. Ela tá lendo. Tá lendo, ó. Que linda. Não é lindo demais? É muito É lindo, muito gente. lindo. Ela, sim, tem uma questão, né? A gente percebe que ela precisa desenvolver um pouco mais a fala, mas eu tenho 3 alunas muito ausentes. Ela é uma delas. E ela tem um pai que mora em outro, eu acho que é outro estado, alguma coisa assim, e às vezes ela vai para lá e aí ela não vem para creche. Mas várias frases ela consegue falar e a gente consegue entender bem. E ela tá valendo, vocês viram, né? Então, assim, são coisas que a gente pode estar oferecendo. E aí, ela pintou o Bob Goods. Eu acho que tem uma parte do vídeo, um piscar. Tá falando uma dessa, tá rindo. Ai, peraí. Aí, ó, tá vendo a imagem que a mãe mandou? Elas depois pintaram juntas. Então, assim, é isso, Arthur. Eu acho que, primeiro, a gente, para a questão, para além do relatório, né, que o relatório é uma parte mais oficial, que eu sei que tem também na pré-escola, é pensar assim, poxa, como eu posso? Eu acho que o pulo do gato é esse. Eu quero entregar as produções das crianças, mas o que que eu posso fazer para que esse pai e essa mãe compreendam o carinho, com o tamanho do carinho que eu estou entregando isso para eles, né? O tamanho da felicidade que eu estou entregando para eles. Precisa ser coisa comprada? Não precisa nada disso. Por exemplo, esse ano a gente vai fazer a caixinha de novo. Nós pegamos um monte de caixa, coletamos um monte de caixa, vamos deixar as crianças pintarem, vou colocar a foto delas também no início e a gente vai inventando, né? Vai trabalhando, porque eu sei que nem sempre dá para a gente tirar do nosso bolso, né? E não devemos algumas vezes, né? Porque a intenção não é essa. Mas ser criativos, né? Pensar fora da caixinha, eu acho que é muito bacana, é muito legal. Necessariamente não precisa ser uma história, pode transformar as crianças num poema, pode transformar, não sei, Arthur, se essas crianças gostam de rima, de trap, eles falam isso agora, né? Eu tento me enturmar. Às vezes fazer uma música, uma letra de uma música onde tem o nome de todas as crianças, sabe? Isso é muito bacana, isso é muito interessante. Ou se vocês trabalharam, por exemplo, o tema, trabalharam profissões, transforma a criança, qual é a profissão que a criança quer ser? Mostra isso, entrega isso para o pai, isso é tão legal, é para a gente incentivar, né? Mostrar a importância da escola, mostrar a importância da produção dessas crianças, como esse registro é muito importante, né? É parte da trajetória dessa criança escolar, dentro da escola, porque às vezes, olha, um trabalho que foi pintado, ou que a criança desenhou com lápis de cor, pode achar que, isso ela tinha feito em casa, mas não é dessa forma, né? Tudo que a gente faz tem uma intenção, é pensado. Isso mostra a importância da educação infantil, né? Ou da pré-escola, porque também muitas vezes a pré-escola não é vista como uma etapa importante da educação. E a educação infantil sofre muito com isso, né? Nosso trabalho, eu ouço muitas vezes, você vai lá para as crianças
ficar com as crianças para brincar. Brincamos, sim, é importante. Brincar também é pedagógico, né? Então, assim, quem fala isso está usando de uma ignorância imensa. Então, isso também demonstra como é importante o nosso trabalho, né? Como a educação infantil é importante, como essas produções são importantes, né? Que elas não são feitas aleatoriamente. É isso, gente. Vamos Eu encerrando penso por assim, aqui. é assim, eu penso assim, a educação infantil entrou assim no meu coração de uma tal forma que é assim, as crianças aprendem brincando, É, sim, sim, com certeza. E né? muito, né, Lu? Muito, muito Então, mesmo. assim, eu concordo com você, entendeu? Assim que assim, principalmente a parte da história, nós fizemos uma exposição de massinha professora e as crianças desenhando, fazendo, uns fazendo a formiga, outros o gato. Ah, foi muito lindo. Eu, porque não tenho as fotos, mas ficou muito lindo o trabalho. E o tanto que eles adoraram a Eu ia história. falar isso agora, Lu, porque para além dos pais e, né, os responsáveis gostarem, as crianças amam. Hoje a gente pendurou uns trabalhos que nós fizemos sobre brinquedos. A gente fez aquela música A Canoa Virou, se não deixar ela virar, vou tirar fulano do fundo do mar. E aí eu botei, a gente já fez uma atividade de barquinho que a gente colocou na água, eles manipularam, enfim. E aí eles pintaram, eu montei barquinhos e botei a fotinho deles com essa música, né? Como uma forma de registro, que é uma atividade interferida, né? Que eu fiz uma intervenção. E aí eu pendurei lá, que aí eu coloco na parede, do lado de fora da sala. Quando eles desceram e eles viram que estava ali, eles, cadê? Aí um olhou, cadê o Anthony? Que era ele, perguntando por ele, né? Que às vezes eles falam, se referem na terceira pessoa. Aí eu, tá aqui, olha o Anthony aqui. Aí elas, e a Mayra? Aí, tá aqui, olha aqui você. Aí eu falei, se achem, olha aqui. Eles se acharam, por quê? Para eles entenderem como é importante. E eu coloquei essa do brinquedo preferido também. E aí mostrei, porque essa foi só com o nome, não tinha foto deles. Aí olha aqui, olha o M de Mayra, essa é a sua atividade, essa é a sua, você gostou da boneca. Então, assim, quando a gente está expondo, não estou expondo só para os responsáveis, expondo o trabalho deles também, para eles verem como é importante, como o resultado é bonito e é interessante, né? Isso faz parte. E eles ficam muito felizes. Quando eles vêm, eles ficam muito felizes. É muito bonitinho, né, Lu? Nossa, gente, olha, teve criança que usou a imaginação. Eles, professora, se eu tivesse as fotos, eu teria o prazer de compartilhar com vocês. Crianças que fez o coelhinho, É, professora. acredito, acredito. Gente, foi lindo. Olha, gente do céu, falei com a professora Luciana, falei, gente, eu se eu pudesse, eu queria ter todos os registros. Ai, dá vontade mesmo, mas tem hora que também não dá. Você sabe, Gente, eu já trabalhei com pré-escola, né? Foi a minha primeira turma. Um dia a gente trabalhou inicial do nome, eu sempre trabalhava o nome deles, sempre trabalhei o nome deles. E aí, um dia eu dei a massinha para eles brincarem, pedi para eles fazerem a inicial do nome com a massinha. Um importante. aluno virou para mim e falou assim: Olha aqui, professora, ou tia, que eles me chamavam muito de tia. Olha aqui, tia Isabel, eu fiz o seu nome. Eu olhei, eu tenho a foto. Ele escreveu Isabel de Massinha. É Guilherme o nome dele. Eu não esqueço o nome dele porque eu tenho contato com ele até hoje, porque ele ainda mora lá na comunidade, né? Eu tenho contato com a mãe dele. Eu sempre falava para a mãe dele: Meu Deus, o Guilherme é muito inteligente. Eu falava para ela: incentiva ele, não deixa ele parar de estudar. Eu quero ver ele na faculdade. E ele está quase entrando na faculdade, tá, gente? Foi quando eu entrei no município. Começa por aí. Toca violão, super inteligente. E ele fez isso. Escreveu o meu nome todinho, Isabel, em Meu massinha. Aí eu falei, ai, eles são incríveis, são incríveis. Criança é incrível, eles surpreendem a gente demais. Deus, com Gente, certeza. é isso. Vamos agora encerrando por aqui, tá? Adorei nosso encontro. A Eu gente se também. vê aí
Ó, qualquer coisa, mandem mensagem, a gente vai conversando durante a semana aí, tá bom? Terça-feira que vem, então, eu vou trazer sobre IA. Como fazer essas historinhas na inteligência artificial. Para vocês poderem fazer, tá bom? Gente, beijinhos, boa noite. Boa noite. Tchauzinho. Foi você. Boa Boa noite, noite. professora. Tchau. Tchau.